Fala pessoal, beleza? Meu nome é Jonato e hoje eu tô aqui para mais uma dica rápida de Elastic. Rápida, mas porém bem informativa, tá? Para quem já trabalha com Elastic, já deve ter ouvido num termo chamado, numa sigla chamada ECS, que é chamada de Elastic como Schema, que é uma orientação, de boas práticas de indexação de campos que a Elastic normalmente indica, né? Existe compatibilidade com vários tipos de soluções, né? E quando você trabalha com o SS, é bem mais fácil de você utilizar a solução, principalmente ali o Kibana, né? A gente vai para a parte de observability, de security. A gente tem, por exemplo, alguns dashboards, alguns gerenciamentos já pré-criados, né, dentro do próprio Kibana, que utiliza essas nomenclaturas de campos, né, definidos ali para o SS para ajudar na exibição do dado, né? Então é importante que você utilize esse padrão, né, de ECS na hora de definir o nome dos seus campos. Algumas soluções, como por exemplo os bits, Elastic Agent, né, ele já tem, dependendo da coleta que você vai fazer, ele já tenta trazer aquela coleta e indexar dentro do ECS. Então por isso quando a gente faz coleta de algumas coisas com o Metric Bit, Firebit ou com o Elastic Agent, a gente consegue visualizar esses dados ali dentro da parte de observability, do Kibana. Deu um branco aqui. Da parte de observability e também da parte de security, né? Só que aí tem aquele cenário, né? E quando eu não vou trabalhar, né, com bits ou com Elastic Agent, eu vou definir a própria criação dos meus fields, né? Como é que eu faço para seguir essa orientação? A Elastic ela tem essa documentação do ECS, só que a gente sabe, né, que alguns desenvolvedores, né, podem acabar enviando essas informações sem fazer esse tipo de checagem, né? Ele pode simplesmente enviar isso ali para dentro do Elasticsearch. Compensa de certa forma a gente criar alguns templates e tudo mais, mas novamente, né, alguns desenvolvedores, alguma pessoa que está ingerindo o dado ali, ele pode acabar não criando algum índice dentro do padrão exigido pelo template e pode acabar com esses dados sejam indexados no padrão fora do SS. E como é que eu faço para identificar se esses dados estão ou não dentro do padrão do SS, tá? A partir da versão 8.8 do Elastic, surgiu uma nova feature, vamos dizer assim, dentro da parte de security, que permite que a gente consiga fazer essa análise de forma mais rápida. Normalmente essa análise era feita esperando talvez alguma reclamação, não visualizando o dado, e também investigando ali, fazendo análise do mapping de um índice para poder saber se estava ou não dentro do padrão de ECS, tá? Mas aqui, ó, vou compartilhar a tela já para a gente ver na prática alguns exemplos. Eu tenho aqui alguns índices criados, né? Por exemplo, um teste Data Quality V1, um teste Data Quality normal. Aqui eu tenho alguns campos, por exemplo, nome, event.name, source IP. Alguns desses campos não existem dentro do ECS, tá? O ECS ele tem essa orientação para alguns campos mais comuns utilizados, né, dentro do universo de login, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de source.ip, a gente espera que esse cara, né, que esse field, né, ele seja do tipo IP e não do tipo text. Então aqui eu já não estou em conformidade com o SS. Então, se eu precisasse, vou até dar um zoom aqui, né? Se eu precisasse utilizar esse campo em alguma visualização pré-buildada ali do Kibana, provavelmente isso daqui já não funcionaria, tá? E o cenário mais maior, vamos dizer assim, né? Eu tenho aqui um outro índice, né? O teste quality V1, vou pegar o mapping dele aqui. E aqui a gente tem diversos campos, né? Então, aqui eu estou imaginando, por exemplo, um índice, né, que as pessoas indexaram dados aqui, simplesmente pegaram os dados e indexaram sem definir uma tipagem de campo, né? Então praticamente ficou tudo indexado como text keyword. Então esse cara vai servir aqui para a gente saber se esse índice, né, tem algum tipo de padrão ou não com SS, tá? Então aqui basicamente a gente tem esses dados já ingeridos, mas agora vamos ao que interessa, né? Vamos visualizar a indexação desse cara, né? A gente vai analisar como é que esse cara está padronizado ou não com o SS. Então aqui está o mapping dele, né? Estou pegando um data view chamado teste data quality asterisco, né? É importante a gente criar esse data view porque a gente vai utilizar ele
lá na feature de security, tá? Então aqui eu estou dentro do meu Kibana, esse Kibana aqui está na versão 8.11, mas essa feature já está disponível desde a 8.8. Então eu posso vir aqui no meu menu iniciar, venho aqui dentro da minha parte de security e vou na minha parte de dashboards. Dentro de dashboards eu vou ter aqui, ó, data quality. Vou clicar aqui no meu data quality. Ele já vai pegar, por exemplo, os data views de security, tá? Aqui ele já está pegando o custom também, que já tem alguns dados meus. Mas caso ele não esteja pegando, tá? Geralmente ele vem com security data view por default. No meu caso aqui eu mudei para teste data quality asterisco e dei um salve e aí ele vai carregar alguns índices. Normalmente ele também já está carregando esse índice de security, tá? Mas aqui o que interessa para mim seria o teste data quality v1 e o teste data quality normal que eu tenho. E aqui eu vou vir aqui, existem duas formas, eu posso vir e clicar no índice que eu quero para ele poder fazer a análise, ou eu posso vir aqui e pedir para ele fazer um check all. Checou o primeiro índice, ok, finalizando aqui ele já vai para o V1, já ficou em vermelho porque tem campos incompatíveis, já estava fazendo a análise e aqui ele concluiu. O que tem de interessante aqui, tá, gente? Nós já conseguimos ver que dentro dos índices analisados dentro desse data view, eu tenho 21 campos que não estão, né, são incompatíveis, foram checados 3 índices, né, o tamanho desses índices e a quantidade de documentos. Isso daqui já dá um preview bem legal de algumas informações. Aqui eu tenho uma forma visual, né, de quais índices estão ou não dentro do meu padrão. E aqui ele me traz a informação mais detalhada por índice. Né? Esse índice aqui, por enquanto, ele não vai fazer parte desse contexto, mas aqui a gente tem o teste data quality. Dentro do teste data quality, por exemplo, eu tenho aqui o meu V1 e o quality normal. Né? E aqui eu tenho aquelas mesmas definições, a quantidade de documentos, o tamanho desses índices. E eu consigo ver, por exemplo, algumas informações interessantes, né? A quantidade de documentos que tem em cada um do índice, qual que é a representatividade dessa quantidade de documentos dentro daquele data view e aonde eu tenho essa incompatibilidade de documentos. O tamanho daquele índice e é isso. Quando eu expando um documento desse, eu consigo ter algumas informações detalhadas. Olha só que legal. Ele me traz explicando, né? Existem 20 campos incompatíveis. Né? E aqui ele explica, né, quais são os prejuízos, vamos dizer assim, de você não ter essa compatibilidade, né, com o SES. E aqui ele me traz a lista dos campos. Ele traz a lista do campo, ele me traz o que ele esperava e ele me traz como ele está indexado e qual é a descrição daquele campo, né? O que é esperado que seja indexado dentro daquele campo. Então eu consigo ver todas essas informações e fazer algum ajuste que eu precise fazer dentro de um template ou fazer a orientação que eu precise fazer para algum desenvolvedor ou para alguém que esteja utilizando a plataforma. Aqui ele me traz o campo que está com compatibilidade, aqui ele traz o total de campos que tem, né, dentro do meu índice. Então ele traz uma visão bem bacana, né, de análise do índice como um todo, né, mas principalmente voltado nessa parte de qualidade de dados que está bem direcionada, bem relacionada ali com o que é sugerido, do que é proposto ali pela utilização do ECS. Né? E aqui dentro do summary, né, a gente tem realmente a informação mais sumarizada e um gráfico, né, bem legal, que indica ali, por exemplo, a quantidade de campos que estão incompatíveis, quem está compatível, campos que são customizados, né? Então, a gente tem esse detalhamento aí. Essa dica, né, gente, era uma dica bem rápida mesmo, só para poder facilitar na análise, né? Eu quero fazer um overview aqui de todos os meus índices, né, das minhas aplicações de produção, de homologação, de desenvolvimento, né, porque eu quero talvez utilizar a parte de security, quero utilizar a parte de observability de Elastic, e eu quero saber se a forma com que eu trabalho com Elastic hoje, ela está sendo bem definida ou não, né? Normalmente, né, é bem comum a gente que trabalha como consultor ver alguns cenários de clientes que trabalham com indexação de dados sem se preocupar em fazer um mapeamento prévio, né? Simplesmente envia o dado para dentro do Elasticsearch e o Elasticsearch vai tentar adivinhar qual é a tipagem daquele dado, né? Então, fica aqui uma abordagem para você validar se isso está sendo feito ou não dentro da sua organização. Fica a dica aí, consultor. E também, caso você precisar de alguma orientação para poder saber se passou desapercebido ou não algum determinado campo do seu índice, para você já poder fazer
esse ajuste ali dentro de um template, ou também, não sei, fazer uma reindexação, criar uma nova versão do índice com o mapeamento correto, para que esse dado seja exibido, né, dentro do Kibana ali, dentro da parte de Observability ou de Security, tá certo? Não quero estender muito mais nesse vídeo, né? Em breve eu volto aí com mais dicas para vocês e até a próxima.